Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 22, nós lemos assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui nós temos um episódio bastante conhecido, e tudo envolve uma pergunta que Pedro fez em relação ao perdão. Quantas vezes devemos perdoar? E o número 7 é um número importante, simbólico. 7 é um dos números que representa a perfeição, a integralidade. Então, quando Pedro falou 7, ele achava que estava sendo bem generoso com o seu perdoar. E Jesus, é claro, fala: não é 7 não, eu digo 70 vezes 7. E aí você vê mais uma vez o uso do número 7, só que vezes 10, 70. Mas não é para a gente sentar, fazer o cálculo e ficar contando, não é essa a ideia. A ideia aqui, especialmente usando 7 e 70, Jesus está dizendo: perdoe quantas vezes forem necessárias. Não há limite, não é para ficar contando, limitando, mas perdoe quanto seja necessário perdoar. Só que a mensagem hoje não está focando no perdão, apesar de estar falando, inclui, não é o foco da mensagem de hoje. Eu recomendaria, de fato, ouvir a série sobre perdão, que pregamos aqui há uns 2, 3 anos atrás, está no canal, eu aconselho bastante, mas não é essa o foco de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o outro lado do perdão, não do ponto de vista do pecador, mas de quem perdoa. E hoje eu quero falar sobre o tema: o perigo de guardar mágoas. O perigo de guardar mágoas. Guardar mágoas parece algo inofensivo. Parece algo que não vai fazer muita diferença. Afinal de contas, só eu sei. Podemos até mascarar a nossa mágoa por um tempo. Podemos até exteriormente aparentar que não há mágoa. E isso talvez torna a mágoa mais perigoso e mais pernicioso, porque é algo que pode passar camuflado. Hoje no culto da manhã, na outra igreja, eu falei justamente sobre o uso de máscaras. E muitas vezes é possível você ter uma mágoa, mas você vai mascarar aquela mágoa. Mas a mágoa continua lá, não foi embora. Mas é um veneno lento, mas real. A mágoa corrói a alma. A mágoa contamina relacionamentos. A mágoa bloqueia a paz. E a mágoa bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Nós veremos que Hebreus 12, 15 fala sobre a raiz de amargura. Pois bem, a mágoa é isso, é uma raiz de amargura. Jesus então aqui está ensinando o perdão ilimitado, 70 vezes 7. Não há limite para o perdão. E a parábola aqui, que nós vamos ler agora no versículo 23, vamos destrinchar a parábola, mas do ponto de vista da mágoa guardada. Mas a parábola, como nós veremos, é do servo malvado. Isso revela o real perigo que há na mágoa. Este servo malvado recebeu um perdão enorme, completo e restrito, mas ele guardou uma mágoa. A mágoa era pequena em relação ao pequeno perdão que ele ofereceu, mas ele acaba sendo preso e, como diz o texto, preso e atormentado. Preso e atormentado. Então, a lição que nós temos tirado aqui é o seguinte: guardar mágoas, ela vai encolher o nosso relacionamento com Deus, ela vai diminuir a nossa paz, e guardar mágoa é escolher tormento em vez de liberdade. E nós vamos ver isso aqui na parábola do homem, do servo malvado. Então, na sequência, a gente leu Mateus 18, 21 e 22. Na sequência, vamos ler Mateus 23 em diante. E a primeira coisa que nós vemos aqui sobre essa questão do servo malvado é que ele recebeu o perdão, ele recebeu graça.
O que é graça? Graça é um favor, uma vantagem não merecida. E foi isso que o servo recebeu. Diz aqui o versículo 23 de Mateus 18. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Veja só, por isso, ele acabou de falar no versículo anterior, respondendo a Pedro na questão do perdão. Perdoe liberalmente, perdoe à vontade, sem limites. Então ele continua aqui dizendo, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Veja só, não só ele soltou-o, ele perdoou a dívida. Então não foi só um perdão de boca para fora, foi um perdão da dívida. Ele foi solto, foi perdoado a dívida. Então, a dívida que ele tinha era impagável. Esse servo devia 10.000 talentos, que era um valor colossal, imenso. Por isso que o Senhor disse, eu vou vender você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem, para ver se paga essa dívida. Não dá detalhes que dívida era essa, como ele chegou a tal montante, mas não vem ao caso. A questão é que o Senhor, movido de íntima compaixão, soltou, estava preso, o soltou e perdoou a dívida. Falou, você não me deve mais nada, está zerado. Ele chamou o contador e falou, contador, bota 0 aí na conta do rapaz aqui, 0, não deve mais nada. Então ele recebeu graça, ele pediu compaixão, recebeu compaixão e foi perdoado. Do mesmo modo, Deus fez conosco. Nós tínhamos uma dívida impagável dos nossos pecados e Deus então cancelou essa dívida. Cancelou porque alguém pagou o nosso lugar. E somos então perdoados por graça. Foi graça porque aquele servo não merecia ser perdoado a sua dívida. Não merecia. Aquela dívida era dele, era legitimamente dele. Assim como o salário do nosso pecado é legitimamente nosso. Mas Deus, na sua graça, nos perdoou. Zerou a dívida que Jesus apagou. Na sequência, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um colega, que lhe devia 100 dinheiros. 10.000 talentos, 100 dinheiros. Uma quantia que nem se compara. Tão pouca em comparação. E lançando mão dele, isso quer dizer, ele agarrou ele, pegou ele aqui, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Interessante, as mesmas palavras que o servo mau pediu ao seu senhor com a dívida de 10.000 talentos, o seu colega o pediu com a dívida de 100 dinheiros. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então ele recebeu aqui, o servo malvado, um grande perdão, grande graça, mas ele não estendeu aquela graça. Aqui nós estamos vendo a demonstração, a manifestação de uma mágoa guardada. Nós não temos detalhe do que se trata, não sabemos qual a dinâmica entre esses dois colegas, eram conservos, serviam o mesmo Senhor. Nós não sabemos dos detalhes, mas aqui nós temos uma mágoa. Ele não conseguia perdoar. Talvez a mágoa não era nem com o conservo dele. Talvez a mágoa era de outra fonte, mas alguma coisa o impediu de perdoar. Alguma mágoa estava impedindo. E essa incoerência revoltou os seus colegas, seus conservos, que ficaram indignados. Indignados com o mesmo servo cobrando apenas os 10
os 100 denários ou dinheiros, que era uma quantia pequena, do seu colega, que usou as mesmas palavras e o mesmo argumento que ele havia há pouco usado com o seu senhor, com uma dívida imensamente maior. E o colega, implorando clemência e misericórdia, ele não estendeu. Zero compaixão. Os outros servos, então, indignados, foram ao rei contar a história. O muito perdoado guarda mágoa pelo pouco que era devido. Essa incoerência indigna os homens e a Deus. Quando nós não estendemos perdão, se nós guardamos alguma mágoa contra alguém, quando nós nos recusamos a estender perdão, e às vezes a mágoa não é com a pessoa, necessariamente a pessoa que você está negando perdão, pode ser com outra situação que ocorreu, mas aquilo criou em você uma barreira, uma dificuldade, aquela mágoa está impossibilitando você de estender perdão e generosidade e ser gracioso com as pessoas. O que é ser gracioso? É fazer coisas, a palavra diz, de graça, pela graça. Você não tem generosidade de perdoar. Você não tem aquela capacidade que está sendo bloqueada por uma mágoa guardada. Na sequência, versículo 32 de Mateus 18. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Ou seja, não teve outro motivo. Você me devia aquilo, era meu direito, era sua obrigação. Mas você me pediu e eu disse que você está perdoado. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Então veja bem, a mágoa guardada, ela leva à prisão e a tormento. Talvez não me refiro aqui à literal prisão física, um cárcere, mas é uma prisão de todo modo. Você fica prisioneiro, você fica enlaçado, você se torna prisioneiro daquela mágoa. Você não consegue achar em si como perdoar. Você pode até falar as palavras, mas o coração continua guardando aquela mágoa, continua guardando aquele rancor. E o rei então o confronta e o chama de servo malvado. Deus também, quando nós negamos perdão pleno, completo e verdadeiro, quando nós negamos esse perdão, Deus olha para nós e nos chama de malvado, pessoas más. Se depois de ter sido perdoado, depois de ter recebido a graça de Deus, nós não conseguimos perdoar o nosso próximo, mesmo que ele tenha nos ofendido, mesmo que a dívida seja real, a mágoa foi real, assim como aqueles 10.000 talentos, era uma dívida legítima e real que o servo malvado tinha. E o rei tinha direito de receber aquilo. Ele foi perdoado. Isso é graça. E quando nós não estendemos essa graciosidade, não estendemos esse perdão, mas guardamos aquela mágoa, nós somos então, perante Deus, malvados. Pessoas más. Então ele entrega-os aos atormentadores até pagar tudo. Perdão recebido, ele teve total liberdade. Foi liberto, foi solto. Mas quando a mágoa é guardada, e isso levou à prisão, e isso levou a tormento. Aqui está falando sobre pessoas atormentadores, eram pessoas que tinham um trabalho: atormentar a sua vida na cadeia. Você não ia ficar de boa lá, sentado na sua cela. Não. Você ia ser atormentado. Você ia passar por maus momentos. Tormento. Na nossa vida, o nosso tormento, a amargura tormento. Dureza de coração. Derrota espiritual. Aquela mágoa guardada vai minar
a nossa força espiritual, vai nos negar bênçãos, vai atrapalhar o nosso relacionamento e caminhar com Deus. Por quê? Porque nós nos recusamos a abrir mão de alguma mágoa em nossas vidas. Guardar mágoas causa amargura que contamina. Eu mencionei agora há pouco Hebreus 12, versículo 15, onde diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, quando eu tenho mágoa e eu não consigo perdoar plenamente, o resultado da amargura que eu estou gerando em mim não vai apenas me afetar, vai contaminar a muitos. Agora, note que começa tendo cuidado de que ninguém se prive. Se prive. Você vai se privar disso. Você vai se negar o quê? Da graça de Deus. Que graça? Aquele rei graciosamente perdoou a dívida do servo malvado. E aquele servo malvado se privou daquela graça que lhe foi estendido, quando ele, por uma mágoa guardada, não sabemos detalhes, se recusou a estender. Ele se privou da graça, porque aquele senhor falou: ei, vem aqui de volta, você perdoado. Vem aqui de volta, você que não perdoou. Você que se recusa, você que guarda mágoa. Você vem aqui, volta para a cadeia, volta para a prisão, volta para os atormentadores. Note que o servo malvado se privou. Ele se privou, ele se retirou, ele perdeu a graça que Deus havia estendido a ele. Ele perdeu a graça que aquele senhor, aquele rei, havia estendido a ele. Foi estendida uma grande graça, ele recebeu com alegria, ele saiu, não perdoou, e ele se privou daquela graça, porque ele voltou para trás. E mais uma vez está aprisionado, mais uma vez está endividado para com o rei. Louvado seja Deus que nós nunca, se perdoarmos ou não, nós nunca vamos estar endividados com Deus mais uma vez. Uma vez perdoados nossos pecados, eles são lançados nas profundezas do mar e são lançados mais longe que o leste e do oeste, assunto encerrado. Mas temporalmente nós seremos atormentados. Aquela mágoa vai corroer a nossa alma, aquela mágoa nos tirar a paz, a mágoa ela vai atrapalhar nos nossos relacionamentos e vai contaminar a nossa vida. Voltando para Hebreus 12, 15, onde diz aqui: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Aquilo vai se alastrar, vai se espalhar e vai afetar as pessoas ao nosso redor. Tormento interior, sofrimento nos relacionamentos, tormento emocional e amargura que adoece e corrói a alma. Em Lucas 6, no versículo 37, Jesus falou: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltás-vos-ão, dai e ser-vos-á dado. Note aqui, só fala sobre generosidade. Perceberam como no mesmo tema sobre não julgar, sobre perdoar, está falando sobre generosidade. Por quê? Porque aquela pessoa que está negando através da mágoa, ele não é generoso, não é gracioso. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Agora veja bem, por quê? Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Não foi isso exatamente que aconteceu com o servo malvado? Ele foi dado uma grande medida, um grande perdão, um grande
misericórdia. Aí ele foi aqui, e em vez de usar aquela medida que foi medido para ele, ele usou uma medida pequena. Um conservo disse: me perdoe esses 100 denários. Ele disse: não, vem aqui você. O agarrou, o sufocou e o levou para a cadeia. Aqui você não sai até me pagar tudo que você me deve. Ele usou uma medida pequena. O rei fez o quê? Vem aqui. Eu vou usar a mesma medida que você usou. Você está exigindo pagamento da sua dívida pífia? Pois bem, agora eu quero o meu pagamento. Eu vou usar a mesma medida que você usou. Você não foi gracioso, você não foi generoso, você usou uma medida pequena. Agora essa medida vai ser usada contra você. Para a cadeia, para os atormentadores, até que me pague tudo. Foi a mesma coisa que o servo malvado pediu do seu conservo: até que me pague tudo. Não guarde mágoa. Nós não sabemos o porquê esse servo malvado não perdoou. Era alguma mágoa. E talvez o culpado não era nem o colega dele, mas era uma mágoa. Nós lemos em Hebreus 12:15 que muitos são contaminados. Pois é, de repente aquele conservo dele, que devia 10 denários, não tinha nada a ver com a história, mas ele foi um dos contaminados, foi um dos afetados, muitas vezes inocentes. Quantas vezes você entra num local, talvez na sua casa, no seu lar, no trabalho, na escola, na rua talvez, e alguém está amargurado, alguém está magoado, e você fala bom dia, e a pessoa olha para você: só falta me chamar de alguma coisa bonita. Por que você está me tratando assim? Por que você está transferindo a sua amargura, a sua mágoa? E nós começamos então a destilar, e começamos a espalhar, e começamos a contaminar a mágoa. Por muitos são contaminados. E por onde aquela pessoa que está com rancor, amargura e mágoa no coração, ela está contaminando a todos. Está respondendo rispidamente. E não está sendo generoso. Não está sendo gracioso. E por ela, a raiz da amargura brota. E muitos são contaminados. Eu não vou pedir aqui, fazer uma pergunta, mas quantas vezes alguém aqui já passou por isso? Encontrou com alguém, talvez um estranho na rua, talvez no ônibus na rua, alguém que está amargurado e está cuspindo fogo, cuspindo mágoa. Amargurando todo mundo por onde passa. Sabe que aquilo é alguma mágoa guardada. E aquelas pessoas ao redor, muitas são inocentes, não estão nem sabendo do porquê, mas acabam sendo contaminadas. Não guarde mágoa. Guardar mágoa, acima de tudo, atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não guarda mágoa. Deus perdoa livremente, totalmente, completamente. E se nós estamos guardando mágoa, e o nosso Deus não guarda mágoa, nós estamos em dissintonia, estamos operando em outra frequência. Estamos em disparidade com o nosso Deus. Um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que perdoa completamente e não guarda mágoa. Se tem uma pessoa que teria o direito de guardar mágoa, seria Deus. Que mesmo nos perdoando, nos salvando, nos dando tudo, mesmo assim, nós o decepcionamos, nós o rebelamos contra Ele, nós não somos fiéis como deveríamos, e Deus não guarda mágoa. Quem somos nós? Alguém aqui deu seu filho por alguém? Alguém aqui agonizou numa cruz por alguém? Alguém aqui pensaria em fazer isso por alguém? E não alguém querido, amado da sua família. Não. Pelo seu inimigo. Foi isso que Deus fez por nós. Aí vem nós e nos recusamos a perdoar o que um dos nossos irmãos, no sentido irmãos dentro da humanidade, porventura fez. E em muitos casos não fez nada.
é um daqueles dos muitos que são contaminados. Deus olha e diz: malvado. E nós somos então atormentados emocionalmente, espiritualmente. Nossa alma, nosso espírito fica corroído, porque nós guardamos essa mágoa. Efésios 4, versículo 26. Irai-vos. Pode ficar com ira, gente. Inclusive Deus está mandando. Irai-vos. É uma ordem. E não pequeis. Então é possível irar e não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Está com raiva? Ficou magoado? Ficou chateado? Que o sol não se ponha. Quer ter mágoa? Você tem até o pôr do sol. Depois daquilo, erradique, extermina, decida não guardar mágoa. Olha o que acontece, o versículo seguinte, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Guardar mágoa, preste bem atenção, guardar mágoa é dar lugar para o diabo. O que o diabo mais quer na minha vida, na sua vida, é ter um lugar. O que quer dizer isso, um lugar? Ele quer ter um cantinho. Mais do que isso, ele quer ter um canto de acesso. Ele quer uma brecha. Isso daqui nós podemos dizer perfeitamente, não dê brecha, não dê lugar, não dê abertura. Nada para o diabo. O diabo e o pecado nunca são satisfeitos. Você dá 1 centímetro, ele aceita. Mas ele não quer 1 centímetro, ele vai querer 1 metro, 2, 3. Ele só quer aquela porta de entrada. Ele só quer aquele pé na porta. O proverbial pé na porta. Alguém tentou fechar uma porta, alguém botou o pé assim, não fecha mais. É só o que ele precisa. Botou o pé na porta. É só uma brecha, mas é uma brecha. E através disso, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não guarde mágoa. Não guarde mágoa. Está irado? Não guarde mágoa. Outro fator muito importante é que muitas vezes nós nos iramos não por algo que aconteceu, mas algo que nós achamos, pensamos, na nossa percepção aconteceu, e muitas vezes não aconteceu. Nós achamos, aparentou para nós como se tivesse acontecido. Foi a nossa interpretação e a nossa perspectiva que aconteceu. Dessa vez não aconteceu. Mas de todo modo, real ou não, não guarde sua ira até o outro dia. Resolva, trata. Não fazer isso é dar lugar ao diabo. E quando o diabo tem um lugar na sua vida, o resto é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Fica muito mais difícil você se livrar do problema. Você complica a sua vida. É como o servo malvado. O segundo estado dele, concordam comigo, era muito pior do que o primeiro. No primeiro, ele tinha uma dívida impagável. Foi-lhe perdoada. O segundo estado, a dívida voltou e agora ele estava preso e sendo atormentado. Era melhor ter ficado no primeiro estado. Porque no primeiro estado havia um rei generoso para lhe perdoar a dívida. Então não vamos guardar mágoa. Guardar mágoas é um grande perigo. Guardar mágoas transforma a graça em prisão. Servo malvado. A graça o soltou da dívida, mas a mágoa tornou aquela graça em prisão, como resposta à sua mágoa. Mágoa transforma liberdade em tormento. Eu vou dizer uma coisa muito óbvia aqui, mas às vezes não é muito aparente. Eu vou usar aqui o irmão Eugênio. Se o irmão Eugênio fez uma coisa contra mim,
E talvez ele nem saiba disso. Não foi nem a intenção dele, ou ele nem fez, eu que estou imaginando. Mas de todo fato, ele cometeu alguma coisa contra mim. Eu recuso a perdoá-lo. Eu guardo mágoa. Aquilo me come juízo. Eu não durmo à noite. Eu fico mastigando e remoendo aquilo. Está afetando a quem? Irmão, como é que você está dormindo à noite? Tranquilo. Está esquentando? Do quê? Ele não está sabendo de nada. A falta de perdão e o guardar mágoa afeta a pessoa que guarda a mágoa. Afeta a mim que não perdoo. Então é perigoso, é transformador e só traz grande prejuízo. Então aqui, olhe comigo Mateus 18. Muitos crentes, eles vivem presos, atormentados por mágoas passadas. Foram perdoados, mas vivem atormentados. Mateus 18, 35. Assim, voltando para o texto que nós lemos, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. É como eu falei no começo. Não adianta você perdoar de boca para fora, mas não no coração. Não perdoar no coração é guardar mágoa. Jesus falou, meu Pai Celestial fará também, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja bem, aqui não está falando sobre perder salvação. E mais uma vez, apontaria, por uma questão de tempo e do escopo da mensagem, apontaria para o estudo que fizemos uns 2 anos atrás sobre perdão, onde explica os tipos de perdão diferentes, as consequências, enfim. Mas aqui não está falando sobre perder a salvação. Aqui não está dizendo, se eu não perdoar o meu irmão, então Deus não vai me perdoar e eu vou para o inferno. Não é isso que está falando. Essa questão do tormento aqui está falando sobre o sofrimento contínuo da pessoa que não perdoa de coração, mas guarda mágoa. Ele sim vai ser atormentado, porque se privou da graça de Deus. Então aqui está se referindo ao sofrimento relacional, o tormento emocional, aquela amargura que corrói a alma. É isso que está se referindo. Então nós não devemos nunca ignorar esse alerta em relação a guardar mágoas. Perdoar não é fraqueza. Tem muita gente que acha que não perdoar é ser justo, é ser durão, é ser forte. Não. Perdoar. A ofensa, a mágoa, deve ser perdoada. O exemplo que temos é Cristo, que pendurado na cruz, humilhado, torturado, falsamente acusado, disse o quê? Pai, perdoe-os. Se fosse um de nós, Pai, faz chover fogo do céu. Manda os anjos me tirarem daqui. Ele não guardou mágoa. Ele é o nosso exemplo. Nós não sabemos o que levou o servo malvado a não perdoar. A Bíblia não fala. Mas a verdade é, como diz o texto que nós lemos agora há pouco, perdoar de coração. É não guardar mágoa. Se você perdoou, mas tem mágoa no coração, você não perdoou. A verdade simples e clara é essa. E se você não perdoou, se você guarda mágoa, aquilo vai lhe atormentar. Aquilo é uma raiz de amargura. Você está se privando da graça de Deus. E quando eu perdoo meu irmão de coração, estou livre. Não há amargura, não há nada que esteja atrapalhando, influenciando o nosso relacionamento. Estou livre, porque eu perdoei de coração. Mas se eu perdoo de boca e guardo mágoa, eu serei então atormentado. Então liberte-se
cada um de nós, das nossas mágoas passadas. Eu não sei se alguém tem ou quais são. Eu só posso fazer isso com as minhas mágoas, reais ou imaginárias. Eu só posso falar de mim. Mas que nós possamos revirar o nosso coração, pedir ajuda a Deus, se for o caso, e Ele ajudará. Falar, Deus, há alguma mágoa no meu coração? Muitas vezes nós temos uma mágoa de estimação tão grande que nós alimentamos e zelamos e prezamos por ela, que já faz parte da nossa vida, do nosso ser. Faz parte do nosso caráter. Faz parte de quem nós somos. Pois é, mas se você tem um câncer, um tumor, aquilo faz parte de você, mas não quer dizer que deve ou pode ficar lá. E se você souber que tem um tumor ou um câncer, você não vai, faz parte de mim, natural. Você vai buscar extirpar aquilo. A mágoa é a mesma coisa. A mágoa é um câncer, é uma doença, um tumor, é maligno. Perdoar de coração. Então vamos nos libertar das nossas mágoas e não sejamos como o servo malvado, em que o segundo estado foi pior do que o primeiro. E ele foi aprisionado e atormentado. Não sejamos como ele.